Olá, convertedores de cafeína e código de Minas Gerais, aqui é a Ana. Olá, pessoas de Floripa com gripe, aqui é Jessie. E esse episódio, ele é mais uma edição do podcast É Delas, 2018, chiquérrimos, e eu vou datar esse episódio. Nós estamos gravando ele no dia 8 de março, justamente no dia que saiu o episódio especial, o primeiro do podcast É Delas, e nós estamos gravando. Então, meninas, feliz dia das mulheres pra vocês. Meninas nada, né? Mulheronas que estão aqui. Yeah, obrigada. Eu vou pedir pro Thiago soltar a vinheta poderosérrima dessa campanha que nós estamos fazendo. E daqui a pouco a gente volta. Paranana, paranana, paranana. Você está ouvindo? Pode programar. Porque nós podemos. 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 Nós podemos. Porque nós podemos. Voltamos pra gente bater um papo gostoso aqui nesse... Fala a verdade, essa vinheta ficou de arrepiar, não ficou? Nossa! Pra quem ainda não ouviu essa vinheta, que saiu no episódio da Grace Hopper, quando o Thiago mandou essa vinheta pra gente, eu chorei. Eu estava trabalhando, eu fiquei emocionalmente transtornada e essas coisas não se faz, tá, Thiago Miro? Então esse já é o segundo episódio com a melhor vinheta da podosfera. Esse episódio, gente, como está falando no título, nós vamos falar de machine learning, nós vamos falar de inteligência artificial, eu acho que nós vamos falar também de deep learning, nós vamos falar de chatbot, de robótica, nós vamos falar de um monte de coisa dentro disso. Para isso, nós convidamos um timaço de duas mulheronas. Primeiro, com vocês, Camila Laranjeira. Por favor, Camila, faça um jabá, uma apresentação. Olá, pessoal, tudo bom? Eu me chamo Camila, vocês podem me chamar de Mila se vocês quiserem. Tem um canal no YouTube chamado Peixe Babel, onde eu falo justamente sobre essas coisas, sobre os temas do podcast que a gente vai conversar hoje, sobre machine learning, sobre inteligência artificial, olhando tanto o aspecto técnico, olhando o impacto na sociedade. Eu gosto muito de viajar nas possibilidades, né? E, bom, tudo que eu faço lá no canal vem do trabalho que eu faço academicamente. Eu faço mestrado em ciência da computação e toda a empolgação que eu mostro no canal é a mesma empolgação que eu tenho com o trabalho que eu faço. Então é meio que eu vivo imersa nesse mundo de inteligência artificial e aprendizado de máquina. Então eu espero que fique bem bacana esse episódio. Muito obrigada pelo convite, meninas. É, né? Todo dia que a gente tem youtuber aqui, né? Bem, é a primeira vez, né? Sem contar o Guanabara, né? É verdade, mas ele não conta. E a nossa segunda convidada é a Lorena Souza, pros íntimos Lores. Se apresente, Lores. Olá, pessoal. Eu sou a Lorena, então. Eu sou desenvolvedora de software já desde 2008. Bom, eu sou apaixonada pela área, eu venho dividindo meu conhecimento com muitas mulheres. Nas horas extras eu costumo fazer mentorias com mulheres para elas se tornarem maravilhosas programadoras. Desde 2008 eu iniciei meus estudos na área de machine learning. Eu sou uma curiosa, apaixonada pelo tema, fiz algumas pesquisas científicas, consegui aplicar alguns projetos profissionalmente falando. Geralmente eu ando envolvida em ações que abram espaço para mulheres e pessoas negras na tecnologia. Mas hoje eu tô aqui mais para falar desse tema encantador que é machine learning, inteligência artificial e all-rounds. A Mila, ela foi, assim, mega solicitada em vários e-mails que a gente já recebeu de indicação. E a Lores, gente, ela fez uma palestra no DevFest, que é um evento que acontece em alguns estados, né, e acontece por causa do GDG, que é o Google Developer Group. E ela fez uma palestra de machine learning, assim, maravilhosa, que eu e meu marido, o Rafael, pra quem ainda não sabe quem é o meu marido, nós ficamos encantados e ele tá sempre assim, Ana, leva ela, grava, chama. E eu falei assim, nossa, esse episódio aqui juntou a fome com a vontade de comer, né? Que foi a Mila e a Lores. Muito bom. Se vocês me permitirem, será que a Lorena pode falar um pouquinho mais sobre as iniciativas que ela falou, de trazer mulheres e principalmente mulheres negras também?
Bom, eu venho trabalhando fortemente em desenvolver mulheres programadoras. Esse projeto é um projeto que começou no meio do ano passado, então digamos que eu consegui apoiar somente 4 mulheres, mas já foi uma grande conquista porque elas entraram em empresas muito boas e estão super se destacando. A que eu estou mentorando hoje, com as melhores práticas de programação e desenvolvimento de software, ela tem recebido um reconhecimento muito legal ainda na faculdade, sabe? De uma mulher que está se tornando uma referência em práticas como Clean Code, TDD e coisas assim. E geralmente eu tento muito traduzir assim, meus materiais numa linguagem mais simples para que eu consiga abarcar mulheres que estejam em situações de minoria também, né? De vulnerabilidade. E é isso, assim. Eu acredito muito que a tecnologia traz o poder para as mulheres e esse é o meu trabalho, empoderá-las por meio de tecnologia. Mas é uma iniciativa da empresa que você trabalha, independente sua? Como é que é? Assim, na empresa que eu trabalho existe um incentivo para isso, mas essa foi uma iniciativa minha que eu tomei fora mesmo da TW. Para quem não sabe, eu trabalho na ThoughtWorks, mas com certeza eu utilizo muito o apoio das pessoas que estão lá dentro, né? Às vezes eu faço mentorias e convido pessoas para poder explicar algum conceito, elas geralmente são de dentro da empresa, mas é uma iniciativa minha mesmo. Ah, muito bacana. Oh, se precisar de alguma ajuda, alguma coisa que eu possa contribuir, você pode chamar à vontade. Nossa, excelente. Pois é, né? Vamos nos conectando. Então, meninas, vamos lá. Eu tava estudando a pauta porque, gente, eu não sei nada de machine learning, mas nem por isso eu ia deixar de trazer esse assunto pra cá, nem eu, nem Jess. Eu tava vendo que, historicamente, tudo começou com o termo inteligência artificial. E eu queria que vocês meio que explicassem o que seria inteligência artificial, depois machine learning e deep learning e outras coisas que tem junto aí. Inteligência artificial, ele é um ramo da ciência da computação. Bom, eu entendo assim, né, que ele é um ramo da ciência da computação e que ele busca se inspirar na inteligência humana, nos eventos que acontecem naturalmente, né, eventos naturais, para desenvolver soluções de software. Essa é basicamente o meu entendimento, mas enfim. O que seriam essas experiências humanas, assim? Tem muita inspiração no natural mesmo para inteligência artificial, mas eu pessoalmente prefiro associar o conceito de racionalidade, porque tem muita abordagem que se baseia no natural, no homem, nos animais, mas tem abordagens que visam a racionalidade no sentido mais prático, mais matemático, sem se preocupar se a natureza se comporta dessa forma. Então, inteligência artificial é isso, é comportamento inteligente. Igual ela falou, a gente desenvolve soluções de software que visam apresentar comportamento inteligente. Igual você falou, machine learning começou de inteligência artificial, eu diria que é tipo, machine learning é uma parte de inteligência artificial, é dentro de inteligência artificial. É como se fosse uma grande área e machine learning tá dentro, é uma pequena área, que é bem grande também, na verdade. Então, a gente poderia dizer que, tipo, a inteligência artificial fosse uma gaveta e o machine learning é uma caixinha dentro dessa gaveta de coisas. Exatamente. Realmente muito racional mesmo, né? Geralmente a gente usa para apoiar decisões, para agrupar dados e conta muito com o apoio de outras ciências, da estatística, da matemática, enfim, mas realmente sempre inspirando nos eventos naturais racionais, talvez, não sei. Não, eu só gosto de fazer essa distinção, Lorena, não me entenda mal, porque tem essas duas linhas mesmo que são bem destacadas, pelo menos da minha perspectiva na academia. Tem a linha de quem se preocupa com o natural, porque aí precisa de toda uma preocupação com chamar especialistas, né, biólogos e etc, porque se você está se inspirando no natural, você precisa envolver esses especialistas. E tem a linha que é puramente racional, que é totalmente matemática, engenharia, sem nenhuma preocupação com o comportamento da natureza. Então eu gosto de fazer essa distinção só porque eu vejo que existe uma diferença clara na academia dessas duas coisas. Porque eu não percebia diferença nenhuma se vocês não tivessem falado. Talvez a gente pode dar uns exemplos, né, de quais são esses eventos. Sim. Por favor, podem ir, metem bronca. Por exemplo, a minha pesquisa teve muita inspiração no mecanismo dos sistemas imunológicos artificiais. Então, assim, a gente observava como que o sistema imunológico acontecia e a gente traduzia os mecanismos para resolver um problema. E aí, essa tradução, ela acabava se gerando um sistema de busca, né, que era, digamos assim, buscar pela melhor solução. Quando a gente vai entendendo o sistema
sistema imunológico, ele busca meio que o melhor anticorpo para atacar um certo antígeno, entendeu? Então é uma tomada de decisão que o processo é totalmente baseado no comportamento natural. Nossa, gente, vocês estão me fazendo me lembrar das minhas aulas de fisiologia, sair da aula de microbiologia, porque eu sou formada na área da saúde, apesar de não exercer mais a profissão. Eu tô entendendo tudo da parte de fisiologia, da parte natural, vamos dizer assim. Eu tenho uma dúvida, assim, essa história de machine learning, aprendizado de máquina, ela é uma coisa muito antiga, ou é uma coisa super moderna que a gente começou a ver, sei lá, em Matrix, ou não? Assim, as pessoas já falavam disso em computação. Houve esse boom recente do aprendizado de máquina, né, por vários fatores que a gente pode passar por cada um deles, mas é bem antigo, porque o que define aprendizado de máquina é uma inteligência artificial com capacidade de aprender, de acumular conhecimento. Então, até as formas mais primitivas, assim, mais antigas que existem, são aprendizado de máquina de qualquer jeito. Mas é que a gente está muito acostumado, hoje em dia, com ouvir falar, por exemplo, de Deep Learning, que é uma coisa que, entre aspas, bombou recentemente. Mas tem outras formas de aprendizado de máquina mais simplórias, mais primitivas, que já são bem antiguinhas também. Exatamente. Tem pesquisas que datam, assim, de, sei lá, 1956, 1950, com um grande avanço nas pesquisas em 1980, na década de 80. Não é nada muito novo, assim. E eu costumo falar que o que tem de muito novo nos últimos 10 anos, ou nos últimos 5 anos, 8 anos, são ferramentas, assim. Mas os conceitos, eles são todos antigos. Antigos, assim, né, de 50 anos atrás. Hoje você tem realmente muitas ferramentas, você tem muita forma de visualizar dados. Hoje você tem muitos dados, né? E o Deep Learning mesmo, ele é, digamos assim, que o termo, ele é de 2012, mais ou menos, mas ele usa coisas antigas, assim. É bem isso mesmo. A teoria do que a gente faz hoje, ela já existe há muito tempo. É exatamente isso. Mas a gente foi evoluindo em várias frentes diferentes. A computação, fisicamente falando, foi evoluindo. Os computadores ficaram menores e melhores. E, por outro lado, você teve também a quantidade de dados que a gente começou a gerar. Porque a internet é essa coisa louca, né? Que a gente imagina a sua pequena rede de amigos, o quanto de dados ela gera na internet e projeta isso para o mundo inteiro, o tanto de dado que a gente está gerando na internet, no YouTube, nas redes sociais, em todo canto. A população mundial virou uma grande fornecedora de dados, né? Era esse negócio que eu sempre pensei, né? A gente cada vez mais está gerando conteúdo e, assim, ia fazer o que com esse conteúdo, né? Além disso, que você bem colocou, de que os dados estão, né? Hoje você tem processamento de tudo. Música virou dados, virou bits, né? A capacidade de processamento, ela cresceu muito, né? Tem até aquela famosa lei de Moore lá. O crescimento da capacidade computacional, ele é exponencial. Então, por exemplo, a gente tinha ali em 2010 computadores dual core e tal, e você vê que isso tá crescendo, né? Você lembra, tipo, Pentium 4, Pentium 2, dual core, depois teve o Core i7. Então, tipo, daqui 2 anos você vai duplicar toda essa capacidade computacional. Então, tá um crescimento exponencial. Logo, você consegue processar muito rápido todos esses dados. A gente vê pelo celular, né? Que é o dispositivo móvel que a gente anda com ele, né? Antigamente, até pouco tempo atrás, você precisava de um telefone, você precisava de um fax, precisava de um monte de equipamento pra você conseguir fazer o que hoje você faz com o celular. Não, e não precisa nem muito longe. É tipo, algum tempo atrás, pra você fazer um desenho AutoCAD, né? Eu queria fazer o desenho de uma casa. Eu precisava de um supercomputador com uma super placa de vídeo. Eu fiz um desenho de uma casa pelo celular, em 3D. Exatamente. Aí. Eu entrei na casa em 3D no celular, entendeu? Então é uma coisa muito maluca, né? E assim, a gente precisa desse crescimento de processamento pra ter mais machine learning, mais inteligência artificial, certo? Com certeza. E assim, como é que vocês veem esse... Meio que vocês já falaram, mas é essa parte de estudo de hardware que tem que ser desenvolvido junto pra acompanhar a necessidade de software. Ou não sei se vocês chegam a estudar isso ou não, porque a gente acaba aqui falando muito pouco de hardware, mas é uma área que precisa ter esse desenvolvimento pra acompanhar o software, né? Sim, com certeza. Eu acho assim que as coisas elas vão evoluindo com a necessidade, porque, por exemplo, quando começou a se usar muito placa de vídeo para pesquisa com machine learning, ela já vinha evoluindo independente, assim, por causa da galera que joga videogame. Então, o pessoal que joga muito no computador precisava de placas muito melhores e evoluía muito rápido. Quando a gente que faz pesquisa começou a precisar desse desempenho que as placas de vídeo já tinham, a NVIDIA, por exemplo, agora tem uma linha de placa de vídeo que é para pesquisa com
Deep Learning. Então eles perceberam, a gente tem essas placas maravilhosas na mão, tem um pessoal fazendo uma pesquisa que tá rendendo coisa muito legal e que tá precisando dessas placas, então eles começaram a investir em melhorar o poder dessas placas, já pensando na gente e não pensando mais na galera que joga videogame, entendeu? Então, mas quando a gente fala de jogos, a gente também tá falando de machine learning, certo? Não, nesse caso são necessidades diferentes. A placa de vídeo para jogos é mais para renderização e são ideias diferentes. Quando usa placa de vídeo no machine learning é outro tipo de ideia, assim. Aí seria para reconhecimentos? Porque a placa de vídeo, o uso clássico dela era renderização mesmo. Então, você precisava... Jogos que tem, por exemplo, igual você falou, 3D, alguma coisa assim mais puxada, precisava de placas melhores para fazer essa parte gráfica, para fazer os cálculos de renderização. A gente pegou essa mesma lógica dos cálculos que a placa de vídeo faz e aplicou ao nosso uso, que são os pequenos cálculos do Deep Learning. Então, são usos completamente diferentes da mesma tecnologia. Mas digamos que também tem técnicas de machine learning sendo aplicadas nos jogos. É isso que eu quero dizer, nesse sentido. Sim. Só complementando, a capacidade computacional, ela vem crescendo, ela vem, digamos assim, dobrando a cada 2 anos. Passa 2 anos, aquela capacidade de processamento, de memória e etc. Podemos dizer que, tipo, tem muito hardware, sabe, que a gente não utiliza, né? Tá tudo subutilizado. Então agora, digamos assim, que, sei lá, desde 2010 pra cá, veio muitos softwares sendo desenvolvidos e o hardware já tava aí, precisando de ser usado. Não sei se a Mila concorda. Concordo. Tanto é que há um tempo atrás, eu não vou lembrar onde que era, mas tinha um laboratório que fazia cluster de PlayStation pra conseguir fazer processamento. Então era uma... Era uma tecnologia totalmente de outra aplicação. Um PlayStation é pra jogar, né, teoricamente. Aí alguém falou, pô, a capacidade de processamento desse negócio é bem bacana, vamos fazer um cluster e aplicar na nossa pesquisa. Olha, e sabe o que eu acho muito curioso, né? Eu acho muito curioso que estamos em 2018, né? Em 8 anos, tantas coisas em machine learning foram desenvolvidas, né? Tipo, imagina daqui pra frente, assim, em 2020, 2023, os investidores de startups, eles geralmente só estão investindo em startups que têm um produto que tá envolvido com machine learning, inteligência artificial. Tá havendo todo um movimento para que essas pesquisas aconteçam e vira prática em produtos aí do mercado, né? A gente desenvolve como se fossem caixas pretas muito boas, e aí elas podem ser usadas para diferentes aplicações. Então, às vezes você vê coisas completamente diferentes, tipo um que atua no mercado de ações e outro que atua com recomendação de conteúdo, por exemplo, e estão usando a mesma coisa, porque é uma caixa preta muito boa e de propósito geral, assim, que serve para várias coisas diferentes. E quando vocês, assim, as pessoas que estão desenvolvendo esses tipos de equipamento e tal, será que consegue pensar em todo o potencial de aplicação? Cara, é difícil dizer, porque, assim, você tem um mundo inteiro olhando para aquilo e falando, o que eu posso fazer com isso? Então eu acho que a primeira pessoa que idealizou, é muito difícil que ela tenha essa noção de como que aquilo pode evoluir, eu acho, pelo menos. Porque o monstro que o Deep Learning se tornou, eu não sei se o cara que fez o primeiro Perceptron lá conseguia imaginar, entendeu? Eu acho que não, mas não sei, posso estar enganado. Eu não sei se eu entendi muito, mas assim, eu penso que o potencial dessas tecnologias a gente vai aplicando, né, na medida que a gente vê uma solução que caiba aquilo, né? E essas soluções, geralmente, elas estão, sei lá, muito associadas com IoT, com robótica, com recomendação de conteúdo, né? Ou recomendação de um produto. Bom, eu acho que o potencial é muito usado, sabe? Em diferentes tipos de produtos. Eu queria entender melhor dessa aplicação. A Mila, ela trabalha mais com robótica, mas assim, são duas coisas distintas e eu tô vendo que tem um campo enorme de aplicação atualmente e que isso tende a aumentar, né? Eu queria que vocês falassem, assim, dessas aplicações. Hoje eu tenho feito umas pesquisas, assim, de lugares que eu vejo que o machine learning está sendo aplicado e geralmente está sendo aplicado, por exemplo, em recomendação de produtos, como a gente tinha falado, está sendo aplicado em chatbot para poder ter uma
conversa mais humanizada e mais personalizada. Quando você fala de recomendação de produto, por exemplo, seria Netflix que recomenda um vídeo, YouTube, seriam isso? Sim, Spotify que recomenda com certeza uma música que muito provável você vai gostar, porque ele tá ali entendendo todo o seu background e processando backgrounds de pessoas parecidas com você, né? Então ele consegue te sugerir algo muito assertivo, assim. As aplicações são várias, assim, né? Igual recentemente eu tava... Recentemente não, já tem uns 3 anos. Eu tava trabalhando num software que o objetivo dele era detectar se algumas regiões que tem muita precipitação, né? Muita chuva, iria desabar ou não. Que Belo Horizonte precisa! Mas não era em BH, era no Rio de Janeiro. Então tinha um sensor que coletava as informações de precipitação, calculava de acordo com o quão molhado o solo estava, né? E fazia todo esse cálculo, fazia uma árvore de decisão, assim, que ele decidia se aquilo ali estava correndo risco, se estava ok, sei lá, se já estava para desabar mesmo, né? E aí esse software emitia alertas para corpo de bombeiro, enfim. E aí ali a gente estava usando uma árvore de decisão e alguns outros algoritmos que são clássicos, assim, básicos também da machine learning. É legal a gente tentar pensar da forma genérica, mais geral, talvez, porque com o machine learning, se você tem dados e você tem uma política de otimização bem definida, teoricamente você pode fazer qualquer coisa. Então, assim, você pode encontrar focos de dengue, se você definir quais são os dados. Quais são os dados? Tweets, por exemplo. Tem uma pesquisa lá no FMG que pega tweets que falam sobre dengue, mapeia as regiões de onde eles estão sendo emitidos e pega regiões onde aquele tópico é mais quente, assim. Então, se você tem um dado que você definiu, a política de otimização que você definiu, você faz qualquer coisa. Eu, por exemplo, quando eu trabalhava no laboratório de robótica lá na Bahia, a gente usava aprendizado de máquina para aprender movimentos, por exemplo. Então, a gente tinha o modelo de juntas do robô e a otimização era ele conseguir andar ou ele conseguir chutar. Então, se a gente consegue definir bem essas duas coisas, tem técnicas na literatura que você aplica ali no meio e consegue fazer. Então, hoje o que eu faço é reconhecimento de cenas. Você vê a imagem de uma cena e você precisa dar um rótulo para ela. É uma sala, é uma cozinha, é um banheiro. Então, é essa coisa. Você tem os dados, que são as imagens, a política de otimização são os rótulos das imagens, e eu consigo usar uma técnica da literatura ali no meio que vai me levar dos dados até o rótulo, né, que é o que eu tô buscando. Então, por isso que é muito genérico, porque você tem uma técnica ali no meio que você só precisa arrumar os dados de entrada e a otimização do que vai sair, e você faz praticamente qualquer coisa com isso. Uma outra situação que, na verdade, eu não tô trabalhando, mas que eu acho muito legal citar, drones que estão trabalhando para a construção de pontes. Claro que é uma ponte ainda fictícia, né? Esse é um estudo de uma universidade, acho que é de Stanford, nos Estados Unidos. É uma miniatura, na verdade. Uma miniatura de uma ponte. Então, os cabos de aço, eles vão sendo passados por drones, e esses drones, eles estão com inteligência artificial, né? Com técnicas de machine learning, que eles vão conseguindo se coordenar e vão criando essa estrutura dessa ponte, né? Então, esse é um projeto que ele usa essas técnicas que já existem na literatura, mas com essa aplicabilidade na engenharia civil. Isso é muito Jetson, gente. Eu não tinha visto isso, achei bem bacana. Eu posso mandar o link aí depois pra vocês. Por favor, achei legal mesmo. A Mila falou dessa questão da pesquisa com dengue, me lembrou de um negócio do Google, que é quando muita gente pesquisa sobre sintomas de gripe numa região, ele meio que começa a avisar que naquela região tá tendo uma epidemia, vamos falar assim. Só que essa pesquisa da UFMG, como a gente não é a Google, né? A gente não tem acesso a esses dados. Aí a gente precisa trabalhar com dados que estão publicamente disponíveis, por exemplo, os tweets. Mas a Google tem essa capacidade de pegar as pesquisas. Ela sabe que tá tendo uma epidemia de câncer. Ou então ela já dá o diagnóstico de câncer, né? Quando você fala, eu tô sentindo uma dor aqui no meu couro cabeludo aqui. Eu tenho uma dúvida. Sabe a Siri, Cortana, essas assistentes? Elas sempre têm uma piadinha, né? Uhum. Isso é coisa de programador desocupado? Basicamente. É tipo um comentário engraçadinho, né? Não é bem desocupado, não, mas é porque ele tem essa preocupação com ela ser legal, ela precisa ser legal, entendeu? Então, parte é programador desocupado e parte é o desejo do cliente. Rafael me mostrou um negócio ontem que eu fiquei chocada. Eu tava mostrando um vídeo da acho que é a Alexa, ela tava dando uns risos aleatórios. Eu vi isso agora há pouco.
Pois gente, eu vou tentar disponibilizar essa informação, depois eu vou ver onde que ele me mostrou isso. De repente tá lá a caixinha de som lá e de repente ela solta. Acho que ela aprendeu demais, né? Ai, eu achei sensacional ela rir desse jeito, meio maligno até. A gente já pode entrar na parte de teoria da conspiração? Pode, por favor. Falando na Alexa. Falando na Alexa, isso me lembra muito aquele filme Deus Ex Machina. Vocês acham que tem alguma probabilidade mesmo das máquinas dominarem o mundo? Que as leis de Asimov, elas simplesmente serão destruídas. Não existam mais, assim, eles abolam. Cara, eu já fiz, acho que dezenas de vídeos onde de alguma forma eu falo sobre isso. Mas, assim, é porque as pessoas acham que a máquina vai acordar meio do mal, assim, e dominar geral por vontade própria. Isso, pessoalmente, eu não acho que vai acontecer, não. Tem riscos, não é? Tipo, pode rolar de alguém programar políticas erradas, ou de alguém intencionalmente fazer uma coisa errada com a tecnologia, mas esse negócio de inteligência autoconsciente igual a Ex Machina, pode ficar tranquila. É verdade. Mas, olha, eu, assim, tenho pensado muito sobre isso, assim, eu acho que tem um futurista bem doido que eu não acreditava em futuristas, mas eu tô começando a acreditar, né? Ele falou que em 2030 robôs como a Samantha, sabe, do filme Her, ou Ela, né, o filme Ela, que muito provável que ela, até em 2030, vai existir esses robôs, né? Que é aquele robô ali que trabalhando com os aspectos das emoções do indivíduo. E ele fala isso muito pautado nessas questões da capacidade computacional crescendo, né? Tomara que acerte, porque eu lembro que há uns anos atrás a gente pensava que nos anos 2000 íamos ter carros voadores e hoje nós estamos discutindo se vacina causa autismo e terra plana. Não sei, mas assim, esse negócio de IAs como a Samantha, eu acho que seria possível, assim, porque ela é um ser bastante inteligente, mas ela não mostra essa humanidade como as pessoas imaginam que vai ser. Ela é só um software muito inteligente. Assim, eu tenho minhas ressalvas com esses futuristas também, que imaginam que até 2040 a gente não vai ter mais corpo físico, que vai todo mundo fazer o upload da sua mente. Muito Sheldon isso, hein? Pô, 2040 tá logo ali. Eu não acho que a humanidade vai ser tão aberta à possibilidade de transcender. Só queria lembrar vocês que 10 anos atrás a gente usava o V3. O celular? Eu só vou te lembrar que temos um candidato esse ano aí que vai retroceder uns 500 anos na nossa... É verdade. Não só um, né? Alguns, mas... mas tem um aí, pelo menos, o trem tá complicado. O bagulho tá bem louco. Mas eu acho que é uma questão de convencimento, assim, sabe? Tipo, vejamos que se de repente, lá pra 2040, eles comecem a falar que a gente vai implantar pequenos sensores ou microprocessadores nas pessoas, que a gente vai conseguir dizer efetivamente a respeito da saúde delas, ou a respeito, sei lá, de ampliar sua capacidade cognitiva, né? De uma pessoa que, sei lá, de pessoas comuns ou de pessoas autistas, enfim. Eu acho que a gente pode se convencer de que, beleza, agora, nesse aspecto, a tecnologia tá sendo ao meu favor, sabe? Então, eu não tô duvidando muito ultimamente, não, porque eu acho que, sei lá, automóveis autodirigíveis, né? Drones criando pontes, sei lá, aviões autopilotáveis. Hoje já é quase uma realidade. São praticamente autopilotáveis. O problema, assim, todas essas coisas que ela falou meio que já existem. A grande questão é que, pensando dessa forma, se um humano bate um carro, é perdoável, porque humanos cometem erros. Se um carro autônomo bate, não é tão perdoável assim. É que, assim, se o carro autônomo bate, você tira toda a linha de produção, né? Você tira todo o lote da rua. Exatamente. Se o ser humano bate porque bebeu álcool, você não tira todo o álcool da rua, né? Ou todos os alcoólatras, né? Exatamente. Porque, assim, a gente vê isso no dia a dia, eu vejo, porque eu tenho meio que um sisteminha um pouco, meio que inteligente, automático, que tem dados e regras, através de dados e regras, é um machine learning, não deixa de ser. E, assim, toda vez que essa inteligência artificial falha, tira do ar, entende? Ela não pode falhar 1%, enquanto o ser humano falha 20%. É um problema que eu não achei que ia existir tão forte, porque carros autônomos, eles podem ser melhores que pessoas, mas os erros que eles cometem são imperdoáveis. É muito complicado isso. Não existe empatia com a máquina, né? Ou não sei, na verdade não é empatia com a máquina, é com o desenvolvedor, né?
Eu fico num dilema. Tem uma pessoa, tem o passageiro dentro do carro, o carro é autônomo e vai atropelar alguém. Qual que vai ser a decisão? E se não atropelar, vai bater e vai matar o... Esse é o dilema do trolley, que chamam, né? Do trem, que é, você atropela as pessoas, você se mata, ou, né? Você atropela duas ou atropela um? Atropela o velho ou atropela o jovem? E aí você entra num dilema filosófico que, em teoria, a máquina não tem que escolher. E o que a máquina faz, então? O que o humano faz? É o humano que vai dizer pra ela o que ela vai fazer. O problema é justamente esse, a máquina tem tempo pra pensar, quer dizer, ela consegue pensar em pouco tempo sem ser afetado pela situação de crise, mas tipo assim, o que o humano faria? Na minha opinião pessoal, ele tentaria se defender. Então, se ele tenta evitar o acidente, ele tenta evitar a própria morte. A minha posição pessoal é que os carros deveriam se comportar da mesma forma de proteger o motorista, daqui a forma como o motorista se comporta. Mas, de fato, tipo, não dá pra fechar os olhos e não tomar uma decisão sobre isso. O carro tem que tomar alguma decisão e essa decisão vai ser racional. Quem que vai definir qual que é a regra que vai prevalecer? Entendeu? É o dono da empresa. Os carros da Tesla hoje, eles já seguem nessa linha que a Mila disse. Eles protegem quem tá dentro. E, geralmente, assim, acontece um acidente em 10 mil. É muito raro acontecer acidentes. As pessoas esquecem que a maior parte dos acidentes são causados por erros humanos e não erros mecânicos. Então, se não é um humano dirigindo, a chance de erro é muito menor. No ser humano, né? A máquina não vai estar vendo o WhatsApp enquanto está dirigindo. Né? A máquina não vai beber. Vai querer tirar selfie, né? Exato. Então, tipo, você diminui muito a chance de o risco. É a mesma coisa um avião. Um avião hoje, se dá um acidente, é feito tanta investigação para que aquele erro não ocorra mais, que dificilmente o mesmo erro vai ocorrer. E quando ocorrer, vai ser provavelmente porque o humano errou. Em geral mas tenta projetar isso pro futuro. Eu acho que esses dilemas a gente não precisa nem se preocupar tanto assim com eles, porque se a gente pensar num futuro onde todos os carros são autônomos, esses acidentes vão ser mais raros, eles vão ser raríssimos. Assim, me expliquem melhor, assim, como é que é o processo de machine learning, como que ele acontece passo a passo, como é que é esse negócio todo? O básico do machine learning é você ter dados, né? Porque os dados ali, eles vão ajudar a fazer com que aquele algoritmo aprenda melhor, né? Que a gente chama de acurado, né? Com alta acurácia. Então você tem, digamos assim, dados que são exemplos, né? E é como o ser humano trabalha, como o ser humano aprende, né? Aprender por exemplos. Então você vai ter exemplos e que você vai mostrando para aquele algoritmo, e aquele algoritmo vai desenvolvendo, digamos assim, um caminho que da próxima vez que você trazer um novo exemplo, ele vai saber responder aquilo de maneira, de repente, correta. Depende muito do problema, da aplicação, mas o que você faz é definir um modelo, em cima desse modelo você faz a predição que você quer. Então esse modelo pode ser, por exemplo, uma reta que separa um plano em dois lados diferentes. E aí você tem, beleza, você tem aquela reta, tem dado de um lado, tem dado do outro. Aí quando você vai usar aquele modelo, você vai pegar um novo dado e vai ver de que lado da reta ele tá. Se ele tiver de um lado, eu dou um rótulo, se ele tiver do outro, eu dou outro rótulo. Esse é o exemplo mais simples do que seria um modelo que aprendeu, porque você tinha vários dados no espaço, você encontrou uma reta que separa esses dados em dois grupos, e quando você receber um novo dado, você coloca ele de algum dos lados. Seria basicamente isso. Só que você tem modelos muito mais complexos. Eu tava vendo um tutorial usando uma ferramenta da Microsoft, que é o Azure, ou Azure, pra quem quiser, que tem o Machine Learning Studio da Azure, e lá eles estavam falando basicamente como é que era essa ideia, todo o passo a passo de como que acontece, e eu queria entender isso. Você pega esses dados preparados, cria um modelo, mas você já entrega tudo de mão beijada pra esse modelo, pra ele já ir treinando que nem um louco pra tomar decisão, ou é alguma coisa meio iterativa? Vai um pouquinho, depois vai mais um pouquinho, pra ter essa coisa de aprendizado? Geralmente, quando são algoritmos que a gente chama abordagens conexionistas, a gente tem eras, assim, né? Então, realmente, são ciclos que vão acontecendo, e à medida que você vai ajustando alguns parâmetros e tal, ele vai aprendendo a cada ciclo mesmo, né? Em geral, são problemas de otimização. Você tem que otimizar aquilo de alguma forma. As técnicas, por exemplo,
exemplo, de Deep Learning, que são as que a gente mais usa atualmente, são iterações. Tem até um videozinho, acho que do CGP Grey, se eu não me engano, que ele coloca um monte de trabalhador numa sala e cada trabalhador tá fazendo uma atividade completamente aleatória. Aí a cada ciclo você olha quem fez direito e quem fez errado e tira quem fez errado. Então vai sendo iterações onde você testa novas hipóteses e vai corrigindo. Então o Deep Learning ele tem essa característica iterativa, mas é mais fácil pensar como uma otimização, que pode ser iterativa e pode não ser. Esse exemplo que a Mila deu, né, de labels e tal, a gente tem dentro do machine learning, digamos assim, diferentes abordagens, assim, né? Esse que ela deu é tipo o que a gente chama de supervisionado. A gente sabe os resultados possíveis que aquele novo exemplo vai entrar, né, digamos assim. Então, a gente tem, digamos, que são supervisionados, né, não supervisionados, é bem famoso esses termos, assim. Os não supervisionados, geralmente, é aqueles que a gente não sabe qual que é o caminho final, né, simplificando, obviamente. E os supervisionados a gente sabe. E tem um outro que a gente chama de por reforço, né. Você vai ensinando aquele algoritmo como se fosse com punições e com agrados. É tipo como criança aprende que não deve pôr o dedo na tomada, né. Ela vai lá e põe. E aí, nunca mais ela coloca. Ou não, ou ela coloca mais umas 3 vezes pra ter certeza. Filho, criança é desse jeito. Eu falo pra vocês que é desse jeito. Quem nunca botou a tesoura na tomada, né? Nossa, fala não inventa moda não, que agora eu vou ficar cismada. Vocês falando isso aí me lembrou da faculdade, uma coisa muito interessante, que é quando a gente estava aprendendo como que o ser humano ele andava. E aí, assim, a ideia era a gente treinar quedas de crianças que têm algum problema neurológico e tudo mais, que às vezes ela que tem maldade. um desenvolvimento... Não é maldade, é treinar a queda, ensinar a criança ela cair. Porque o que acontece, neurologicamente falando? O estímulo da criança cair de bumbum no chão, quando ela cai de bumbum mesmo, existem ali conexões neurológicas que entende que precisa reforçar ali a musculatura do bumbum e da lombar para ir estabilizando ela, para ela cada vez mais ter uma postura e ela não cai mais. Não? Que legal. Que legal. E aí você precisa do engatinhar. Tanto é que tem criança lá no voador que quando mais adolescente vai pra fisioterapia porque tromba demais ou porque caiu, que não tem muito equilíbrio, coloca de novo aquele adolescente pra ir engatinhando, faz treino de postura, treino de posição, justamente pro cérebro pegar e fazer todas as sinapses que são esses aprendizados. O machine learning, ele totalmente inspira, né, nesses mecanismos, assim, né? Claro que tem várias abordagens, tem várias linhas de pesquisa, mas o centro muito tá nisso, assim, nas influências de raciocínios lógicos. Igual tem uma influência, não sei se a Mila já ouviu falar, aprendizado indutivo, né? Que é um tipo de conhecimento bem antigo, assim, sabe? Da época que os matemáticos estavam lá construindo a matemática, a lógica e tal. E o machine learning se apoia muito no aprendizado indutivo, né? Sei lá, se você tá lá falando que o ferro conduz eletricidade, que o ouro conduz eletricidade e eles são metais, quando você falar que um outro minério, ele também conduz eletricidade, você vai associar aquilo que é um metal também, sabe? O machine learning, ele inspira muito nessas abordagens que já existem, né? Eu não conhecia com esse termo, não, na verdade. Mas a lógica eu já tinha ouvido, sim. É interessante. É a capacidade de generalizar, né? Exatamente. A capacidade de generalização de um conceito. É igual tem a piada do Chaves, não tem? Que ele aprende a contar com maçãs, aí quando o professor pede pra ele contar com laranja, ele, nossa, mas ninguém me ensinou com laranja. É essa capacidade de se generalizar e saber que contar é contar, não importa se é maçã ou laranja. Muito dia bom. normal na escola, né? E aqui, deixa eu fazer uma pergunta pra vocês, assim, de cara, o que vocês indicam pra quem quer começar? Primeiro, pra quem quer começar, o que vocês indicam? Além do canal no YouTube do Peixe Babel. Bom, eu indico muito alguns cursos que existem no Udacity, cursos do Coursera também, sabe? Obviamente, alguns autores que são muito clássicos, que é o Tom Mitchell e o Arthur Samuel, que foram pessoas muito importantes na literatura. Eu achei essa pergunta muito boa, porque quando você pede a gente pra explica passo a passo do machine learning, é muito difícil responder essa pergunta, porque pode variar
tanto. São conceitos pesados e que variam muito de abordagem para abordagem. Então, assim, para quem quer aprender, eu fiz o método tradicional, né? Que eu fiz graduação, agora tô fazendo mestrado, que é uma forma de aprender. Quem tiver disposto a seguir carreira com isso, por que não? Faz uma graduação em computação, faz pós, faz especialização, curso técnico, tem várias formas regulares também. Mas se a pessoa quer meter a cara sozinha, sim, também tem. Os cursos do Coursera são muito bons e são gratuitos. E o Udemy, o Udacity, tem, se eu não me engano, a Alura deve ter uns cursos também relacionados. Então, assim, em geral, esses nomes mais famosos de cursos online que a gente ouve, tem bons materiais. Quando eu faço esses cursos online, eu uso ele como uma linha guia e pego muito material auxiliar que tem na internet também para reforçar o que eu aprendo. Então, por mais que esses cursos sejam bons, eu recomendo não se ater só ao curso e pegar livros, pegar material auxiliar para fazer mais exercícios assim também. Para quem já tem um certo conhecimento, parou, então às vezes não tá conseguindo avançar mais, o que vocês indicam? Tendo uma graduação ou não, o que vocês indicariam aí pra pessoa subir mais uns degraus, sendo que ela já subiu alguns? Um site, acho que ele chama Kaggle, eu não sei como pronuncia, é Kaggle. Ele tem vários desafiozinhos, assim, sabe? Ele sugere as bases de dados, ele sugere os desafios. Tem muitos sites na internet voltados pra isso e que você pode ir lá e começar a brincar, sabe? Mas eu acho que, assim, antes de você ir brincar, é importante você buscar uma base teórica também, que nesses cursos que a gente passou, eu acho que com certeza vai dar essa base teórica. Tem muitos posts no Medium também que fala das abordagens, entenda quais são as abordagens do Machine Learning, escolha uma e de repente comece. Só aproveitando só um pouquinho, só um parêntese, para os nossos ouvintes desse episódio, a Casa do Código, ela tá dando um cupom de desconto de 10%, então se vocês quiserem algum livro, mesmo que não seja físico, que tenha lá na Casa do Código, 10% de desconto, é só você colocar o cupom lá, hashtag meu lugar em TI, e depois a gente explica mais sobre essa treta aí, dessa hashtag aí, que a treta é forte também, tem muito a ver com esse dia de hoje, mas pode voltar aí, Mila. Sempre quando alguém fala que estava aprendendo e desmotivou, travou por alguma razão, eu pergunto qual que é o objetivo da pessoa, porque, se ela tá aprendendo sozinha, é porque ela quer fazer alguma coisa com aquele conhecimento, então tenta direcionar o aprendizado para o seu objetivo, fazer pequenos exercícios daquilo que você quer fazer. Por exemplo, se você quer desenvolver um jogo ou alguma coisa assim, começa a mexer com coisas mais que dão feedback mais instantâneo, sabe? Pegar coisas mais prontas, código pronto e rodar e modificar esse código, pra você ter a sensação de que você tá fazendo alguma coisa, porque muito da frustração que você sente vem de ficar muito tempo na parte teórica, batendo conceito, sem fazer nada. Então tenta pegar umas coisas prontas e ver a coisa acontecendo como é bacana. E tem muita coisa pronta de machine learning, de deep learning. Tem coisa que você pega e roda assim em coisa de 20 minutos, então é bem bacana. Verdade, GitHub tá aí facinho, assim, de você chegar lá e botar machine learning, vai aparecer várias libraries que você já pode usar. Uma linguagem que eu recomendo muito, assim, que tem muito material legal, é Python. A principal ferramenta da Google, TensorFlow, usa muito Python, assim, os melhores referências. Ela dá suporte também para outras linguagens, mas, assim, tem muito material bom em Python, sabe, pra essa área. Isso é uma coisa até interessante de comentar. Só como curiosidade, eu acho que muita gente começou a liberar esses frameworks, tipo TensorFlow, PyTorch. Tem várias formas prontas de se fazer machine learning. E eu até já fiz um vídeo sobre isso, de tipo, por quê? O que motivou a Google a liberar coisas prontas de aprendizado de máquina, que é um negócio poderosíssimo. Porque o poder real, ele tá nos dados. Então, os dados que a Google tem, ninguém mais tem. Então, ela libera o framework lá de aprendizado. Você vai fazer maravilhas com aquele framework. Não vai ficar tão bom quanto os da Google. Mas é basicamente isso mesmo. Mesmo pra todo. Facebook, que soltou o Teano também, é a mesma coisa. Você conhece, Mila, um site chamado experiments.withgoogle.com?
Conheço sim. Ele tem, assim, várias pequenas libraries, bibliotecas em JavaScript. E o mais legal é que é mega bem estruturadinho, com vídeo, aquele, tipo, Get Start, sabe? É muito legal, eu recomendo. É bem bacana isso mesmo, porque qualquer um pode submeter, né? Eu não sei se estou enganado, se falando bobagem, mas parece uma coisa meio colaborativa, que você pode pegar ferramentas da Google que ela libera, tipo reconhecimento de voz, reconhecimento de objetos, fazer alguma coisa legal com isso e submeter. Se eles acharem legal, eles colocam lá no site do Experiment. Pô, que legal, não sabia que podia contribuir. Eu sabia que é algo do laboratório Creative Labs da Google. Mas parece ser colaborativo. Eu já vi muito projeto assim, mais informalzinho. Eu acho que é colaborativo. Eu vou conferir depois. A gente tá com tanta citação de tanta coisa boa aqui que eu acho que a gente não vai dar conta de colocar todos no post. Então, assim, quem estiver ouvindo, vai lá no nosso site, no podeprogramar.com.br, no post. E se você que tá ouvindo aí quiser colaborar e colocar mais coisas, coloca lá no comentário, porque isso vai servir de pesquisa para quem tiver interesse. Do babado, pra não falar outra coisa. E eu queria que vocês dessem uma dica final, assim, porque o nosso episódio, se a gente fosse falar mesmo sobre isso aqui, ia durar umas 3 horas só pra falar de introdução, mas a ideia é só mesmo acender aquela centelha em quem tá ouvindo. Então, quais são as dicas que vocês dão pra machine learning, pra deep learning, seja o que for? Envolvem comunidades, tem muitas comunidades que já estão aí com muito conhecimento desenvolvido. Aquilo que você aprender, compartilha, traz para as pessoas, escreva um post no Medium. Vamos tentar democratizar esse conhecimento que ainda é tão elitizado, né? E eu acho que é a melhor forma, fazer trocas. Eu concordo bastante com o que ela falou. Aprender é muito bom, mas aprender em comunidade é melhor ainda. Então, se você está começando agora, encontra uma comunidade que esteja disposta a te receber e te ajudar no processo de aprendizado. Mas até quem não tá interessado em meter a mão na massa, assim, é uma coisa interessante só de você ficar ligado, sabe? De você saber que existe, saber superficialmente como funciona, porque cada vez mais o mundo ele vai estar imerso nessas tecnologias. A maioria dos aplicativos, das redes sociais que a gente usa, já tem aprendizado de máquina. Então, você não precisa achar que é bruxaria, você pode tentar entender um pouquinho como funciona, pelo menos eu acho que você se sente um pouco mais parte, né, da realidade quando você tem noção do poder que você tem na mão com um smartphone, por exemplo. Então, se você quer meter a mão na massa, se envolve em comunidades que vão te ajudar. Se você não quer meter a mão na massa, pelo menos arranha a superfície do conhecimento para você ter noção da grandiosidade que é o aprendizado de máquina. Maravilhosa! Se tivesse um vídeo, se fosse vídeo agora, ia fazer aqueles efeitos, aquele negócio todo. Depois nós vamos pegar essa frase da Mila, vamos deixar em algum lugar aí, ó. Assine o canal da Mila aí, gente. Vocês estão perdendo. O que isso, né? O pessoal, na verdade, a gente chamou a Mila pra ela fazer propaganda nossa, porque todo mundo conhece a Mila e ninguém conhece a gente ainda. Só o povo aqui do bairro que conhece, sabe? Gostaria imensamente de agradecer a disponibilidade. Eu nem sei o que falar nesse 8 de março de 2018. Eu tô muito feliz mesmo, muito feliz por vocês terem gravado, porque o programa ficou maravilhoso. Gente, eu tô me sentindo muito importante. Ai, mas você A gente faz isso pra ajudar no ego. Se você estiver triste, você vem gravar com a gente, que você sai feliz. Isso. É porque a gente ama assim, esses convidados poderosos que a gente arruma, viu? Porque tem só poder aqui. Eu queria só reforçar aqui que esse episódio também faz parte da campanha O Podcast é Delas 2018. Vocês olham essa hashtag, acompanham essa thread lá no Twitter e procuram outros episódios, outros podcasts aí pra vocês ouvirem, apreciarem e também vocês, assim, mostrarem que tem muita mulher podcast aí, que bacana pra falar de muita coisa boa e de tudo também. Nós não só falamos coisinha de mulher, vamos dizer assim, nós falamos muita coisa boa. Eu tô sempre como Lorena de Souza, infelizmente é um nome mega comum. Eu tô
no Medium, geralmente eu tento fazer posts sobre desenvolvimento de software com qualidade. E é isso, eu tô no Medium, meu e-mail pessoal também, eu posso passar depois pra vocês colocarem aí. É isso, eu tô no Facebook, no Medium, somente. E você, Mila, que ninguém conhece, não sabe quem é, onde que te acha? Além de te achar ali pro lado ali da mata da UFMG ali. Eu moro no meio do mato da UFMG, mas, bom, muito obrigada pelo convite, foi bem bacana, eu gostei muito de gravar com vocês e pode chamar sempre que precisar. Lorena, por favor, me fala se tem alguma coisa que eu posso fazer pra ajudar na sua iniciativa de angariar mulheres. E, bom, vocês podem me encontrar no YouTube, no canal Peixe Babel. O e-mail do canal é canalpeixebabel@gmail.com. Se quiser fazer convites e propostas ou qualquer coisa do gênero, pode entrar em contato pelo e-mail. Eu tô nas redes sociais, no Facebook também, canal Peixe Babel, e o Twitter é pessoal, é @milalaranjeira. E é isso aí, gente. Muito obrigada. Foi sensacional gravar com vocês. E pra quem ainda não sabe aonde encontrar o Pode Programar, Jess. Estamos no Twitter, @Pode Programar. Estamos no Facebook também, Pode Programar. Estamos no Instagram, Pode Programar. E estamos no Mundo Podcast, Pode Programar. Somos em todos os lugares, Pode Programar. Porque ninguém teve essa ideia desse nome original. Esse nome é maravilhoso, gente. Obrigada, fui eu que dei. Foi, claro que foi. Foi você mesmo. Muito obrigada por vocês terem ouvido até o final. Foi maravilhoso. Estamos cheios de ideias aí. Vocês que queiram ver aí um outro episódio de Boas Práticas com a Lorena, por favor, façam voto aí. Mentira, não faça voto não, porque ela já tá convidada. E nós vamos conversar com a Mila com um monte de coisa. E nós vamos fortalecer muito o Go Power aqui em Belo Horizonte, porque a ideia aqui, minha filha, a cabeça já tá bombando aqui. Então um beijo pra vocês, gente. Até o próximo programa e tchau! Tchau, tchau, pessoal. Beijos! O podcast é delas. Mulheres Podcasters. Podcast é delas, parceiro. Mulheres Podcasters. O podcast é delas. Mulheres Podcasters. O podcast é delas.